O deputado General Girão, da tribuna, denunciou as ilegalidades e arbitrariedades na prisão do general Braga Neto, que foi ministro do governo Bolsonaro e candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro. General Girão disse: "Não é mais, infelizmente, nenhuma novidade que a Justiça tem se utilizado de expedientes processuais de forma contrária à lei e à própria Constituição Federal. São inquéritos inconstitucionais na origem e também ilegais por diversas vezes ao longo do seu andamento, como é o caso da autorização de prisões preventivas sem o justo lastro de motivação legal. Esse é o caso da prisão do general Braga Neto. Não há nenhum fundamento legal, isso abalizado por juristas renomados, juristas que sim detêm nobre e notório saber jurídico." O deputado mostrou os absurdos na justificativa do pedido de prisão e questionou a omissão da Justiça Militar, que não se manifestou em defesa de suas próprias prerrogativas e atribuições. General Girão disse: "Eu vou entrar com um pedido de explicações ao Superior Tribunal Militar para saber se esse órgão continua merecendo existir, porque à vista do que está acontecendo agora, com essas últimas prisões, o STM não precisa mais existir. Deixem o STF assumir as funções e extinguimos o STM." General Girão questionou: "Um tribunal tem que ter lado, de direita ou de esquerda? Isso não é possível." O deputado Sargento Farrur, por seu turno, disse: "Nós respeitamos os poderes constituídos, respeitamos a Justiça, o STF, mas eu venho aqui a esta tribuna mostrar a minha indignação com a prisão de um general 4 estrelas, o general Braga Neto, por motivos injustificados no meu entendimento. Muitos juristas se pronunciaram dizendo que os motivos da prisão do general são injustificados. A própria imprensa e a própria justiça declararam que as investigações já estavam encerradas. Esse tipo de declaração já foi há mais de 10 dias. Mas agora se prende um general honrado, um homem que esteve à frente da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, um homem de caráter, um homem com uma história ilibada dentro do Exército Brasileiro, dizendo que ele estava atrapalhando as investigações." O deputado explicou: "Uma mentira deslavada, uma situação que não se confirma, no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas que eu ouvi declarações e opiniões." Vou falar agora sobre o meu colega de farda, o general de Exército Walter Braga Neto. Não é mais, infelizmente, nenhuma novidade que a Justiça tem se utilizado de expedientes processuais de forma contrária à lei e à própria Constituição Federal. São inquéritos inconstitucionais na origem e também ilegais por diversas vezes ao longo do seu andamento, como é o caso da autorização de prisões preventivas sem o justo lastro de motivação legal. É o caso da prisão do general Braga Neto. Não tem nenhum fundamento legal. Isso daí abalizado por juristas renomados. Juristas que sim, eles sim, detêm nobre saber jurídico, notório saber jurídico. A questão da prisão preventiva, vejam, os juristas alertam para a questão do abuso de autoridade e a violação dos direitos fundamentais. A título de exemplo, cito a coluna do eminente jurista. Senhor presidente, tem mais talvez um minuto aqui. Walter Mairovitch é renomado jurista, insuspeito, porque ele mesmo acredita firmemente na tese do golpe e na futura condenação dos envolvidos. Bem, esse jurista, conforme publicado na internet, afirma que o delegado de Polícia Federal, na representação dele e na decisão do STF, não mostrou quais riscos concretos, reais e efetivos apresentavam a liberdade do general Braga Neto. Ora, o inquérito já acabou há quase um ano. E só agora teve a motivação da prisão. É inaceitável isso daí.
Afirma o delegado que apenas apresentou presunções. Presunção do porquê o general queria saber sobre a delação, presunção de que era para obstruir a justiça, presunção de que haveria uma articulação em organização criminosa e a partir daí. Meras presunções que foram assimiladas pelo ministro e a partir daí foi decretada a prisão. Lembremos que há outras medidas cautelares que poderiam ter sido tomadas antes da prisão. E essas medidas não foram, literalmente... Concluído, deputado, por favor. Literalmente, essas outras medidas foram aplicadas nos casos da Lava Jato. E aí, por uma tecnicidade jurídica, vejam só o palavrão, tecnicidade jurídica, as condenações do descondenado Lula vieram a acontecer. Bem, eu vou entrar com um pedido de explicações ao STM para saber se o STM continua merecendo existir, porque à vista do que está acontecendo agora, concluindo, senhor presidente, à vista do que está acontecendo agora, à vista do que está acontecendo agora, com essas prisões últimas aí, o STM não precisa mais existir. Deixa o STF assumir as funções e a gente extingue o STM. Aliás, é até bom extinguir, antes que assuma o STM, uma pessoa que, pelo que ela já andou mostrando, vai sim levar o STM para a esquerda. Aí eu pergunto, tribunal tem que ter lado de direita à esquerda? Não é possível. E o pior de tudo, parece que ministros militares votaram para essa senhora ser presidente. Obrigado, nobre deputado. Muito obrigado pelo espaço, presidente. Nós respeitamos os poderes constituídos, respeitamos a justiça, o STF, mas eu venho aqui nesta tribuna mostrar minha indignação com a prisão de um general 4 estrelas, Braga Neto, por motivos injustificados, no meu entendimento. Muitos juristas se pronunciaram dizendo que, entendendo que os motivos da prisão do general são injustificados. A própria imprensa, a própria justiça declarou que as investigações estavam encerradas já há mais de 10 dias, esse tipo de declaração, e agora prende-se um general honrado, um homem que esteve à frente da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, um homem de caráter, um homem com uma história ilibada dentro do Exército Brasileiro, dizendo que ele estava atrapalhando as investigações. Uma mentira deslavada, uma situação que não se confirma no meu entendimento, no entendimento de muitas pessoas das quais eu ouvi declarações e opiniões. Então eu mostro aqui a minha indignação com a prisão do general Braga Neto, meu amigo pessoal. Tive uma convivência harmoniosa com o general durante o governo Bolsonaro, um homem honrado. Força e honra! Braga Neto, tamo junto! Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação
em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.